Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Como é que estão as leituras? Porque agora a gente já está com gente nova aqui no pedaço, né? Com o seu Haruki Murakami, trazendo algumas dicas, algumas sugestões de leitura e de escrita. Vai nos trazer no Romancista com Vocação 11 ensaios, né? Narrando o seu processo de criação. E ele vai afirmar, né, sem nenhum medo nem vergonha, de que ele não é muito assim, a favor de academias, de escolas, de escrita criativa, etc. Tudinho, mas o que nada impede a gente escutar os seus conselhos. Né? Ele afirma que a gente deve ler muito, né, e tudo o que chegar em nossas mãos. Não importa qual o livro que chegue em nossas mãos, ele afirma que é importante uma leitura abundante, até para poder a gente se armazenar, a gente se alimentar, né, desses escritores e criar até o nosso próprio modo de escrever. O segundo passo, que ele também nos orienta, nos dá dica, conselho, é de que a gente observe os acontecimentos, os detalhes dos acontecimentos, né? De maneira assim, afastada, sem julgar, né? E sem chegar a conclusões rápidas, aliás, sem chegar a conclusão nenhuma, deixando as conclusões para os leitores e as leitoras. Ou não, pode ser que os leitores não queiram também concluir. E outro ensinamento que tem a ver com esses detalhes que ele gosta muito de observar é que ele afirma que ele guarda esses detalhes como se fossem gavetas no cérebro, né? E isso me fez lembrar de uma imagem que eu também utilizei na minha tese de doutorado, que foi o Museu de Gavetas de Herbert Dichter. Dichter, entre 1970 e 1977, ele criou essa escultura, vamos dizer assim, esse armáriozinho, e que tem 20 gavetas com 25 compartimentos cada. E ele convidou vários artistas conhecidos, uns mais conhecidos, feito Pablo Picasso, Robert Cottingen, o John Cage, para eles doarem obras de arte em miniatura, com certificado de autenticidade e tudo mais. E ele pegou essa escultura e viajou pelo mundo inteiro fazendo uma exposição itinerante, né, desse museu. Eu me lembrei muito dessa imagem quando o Murakami ele vai falar desse armazenamento dos detalhes nas gavetas do cérebro. Então, me lembrei bastante desse ensinamento, né, dessa imagem do Dichter. E outro ensinamento que o Murakami nos traz é escrever como se fosse jazz, né? Que eu achei maravilhoso. É um dos trechos lá do Romancista com Vocação que ele afirma. E, por fim, a improvisação livre. Esse é o fundamento do jazz, criar livremente sobre a base de um ritmo e de um acorde ou de uma estrutura harmônica consistente. Não sei tocar instrumentos musicais, ou pelo menos não toco tão bem a ponto de me apresentar em público, mas tenho um forte desejo de fazer isso. Então, no começo pensei, devo escrever como se estivesse tocando música. Ainda hoje parto dessa premissa. Enquanto digito, sempre busco um ritmo correto, procuro um som e um tom adequados. São fatores importantes na minha escrita, de que não vou abrir mão. E ele nos parece muito com Kundera, né? Quando Kundera, que foi músico, por sinal, ele vai falar sobre os andamentos, né, na escrita, né, que ele prevê isso antes. Quando é que vai ser mais rápido, quando vai ser prestíssimo, quando vai ser adágio, né? Então, ele vai fazendo essa monitoração da escrita de acordo com os ritmos musicais e Murakami também nos traz essa improvisação do jazz, né, na própria escrita. E aí a gente vai, antes da gente lançar o nosso exercício de desbloqueio, que vocês corram, escrevam logo, mandem para o e-mail, grupo de estudo em escritacriativa@gmail.com. Mandem rapidinho, porque só os 5 primeiros que eu vou dar retorno. Viu? Eu gostaria de dar retorno para todo mundo, mas o tempo não dá. Mas aí, antes da gente falar do nosso exercício, vamos navegar por alguns filmes sobre o Japão, sobre a Ásia, sobre a escrita criativa. Que o primeiro é Memórias de uma Geisha, 2005.
É um filme maravilhoso, assim, é a adaptação de um livro, de um best-seller também, e que ele nos traz a história de Shio, essa menininha que ela mora com os pais, ele é pescador, e ele vende as filhas, né, para uma espécie de... É um local onde eles educam, no caso, essa casa, onde educa para ser geisha. E Shio, ela vai narrar toda essa história dela, que é uma história que ela disse que não deveria ser narrada, e a gente vai entrando nesse universo maravilhoso da geisha, né, dessa cultura, que é uma cultura, uma arte, ser geisha, e a gente vai mergulhando no Japão, né, e vai aprendendo esses elementos para quem sabe, escrever um conto, escrever um poema, etc. Flor de Neve e o Leque Secreto é a história da amizade dessas duas meninas, em que elas são histórias paralelas, uma no presente e outra no passado. Né? São as mesmas atrizes que fazem as duas histórias, e vai narrando também esse universo, né, do Oriente, que vamos dizer, esse pacto que elas fazem uma com a outra, através desse leque secreto, para que elas nunca deixem de se comunicar, né, e essa amizade nunca morra. O Último Imperador é um filme maravilhoso, ele é de 1987, é do Bernardo Bertolucci, e que é fantástico, vale super a pena. Exatamente, é o Último Imperador da China, que vai contar essa história desse menininho, que depois aparece o ator John Lord. Ele aparece narrando essa história, né, do passado. 7 Anos no Tibete, de 1997, trata dessa relação entre o aventureiro Brad Pitt, que é o personagem de Brad Pitt, e o Dalai Lama, que também é uma história muito... Ele ainda menino, adolescente, ainda novo, e é uma história muito bonita, a paisagem, a fotografia e a narrativa também muito interessante. E o livro de cabeceira, é bem interessante esse filme, ele é de 1996. Ele não é uma adaptação do livro do Travesseiro da Shonagon, mas ele é a partir do livro do Travesseiro, porque a personagem principal, que até quem faz é aquela Vivian Wu, e também tem o Evan McGregor, que faz também, ele é um dos personagens. A personagem principal é chamada Najiko, da mesma forma que Shonagon, né? De nascença, o nome dela é Najiko. E ela vai trazer, a partir de um ritual na infância que o pai faz com ela vai trazer toda essa escrita do livro do Travesseiro até para o próprio corpo, né? Ela costuma escrever nos corpos dos amantes. Então é bem interessante, vale a pena, mas não é uma adaptação do livro do Travesseiro. É vamos dizer, a partir do livro do Travesseiro, é uma possibilidade que o diretor, que é até aquele Peter Greenaway, que fez o filme, o diretor. Chegamos ao nosso exercício de desbloqueio para, a partir das listas, certo? A maneira de ser Shonagon, ou da improvisação de jazz, a maneira do Haruki Murakami, a gente escrever poemas, contos, ensaios teóricos sobre os 5 primeiros módulos, né? Por isso essa nossa retrospectiva, dos nossos estudos em escrita criativa online. Se puderem escrever em 15 minutos, ótimo, porque a gente testa ainda essa questão do tempo, da gente arrumar alguma ideia em 15 minutos e escrever um texto, um poema, um conto, até um ensaio teórico naquele tempo. E próxima semana a gente vai lá para os russos, vai investigar, vai ler, vai mergulhar nesse universo maravilhoso dos escritores russos. Até lá!